Eu ainda não gravei os vídeos separados da semana passada, mas eu já botei os vídeos da aula no YouTube, né? Já pus mais ou menos no mesmo dia. Vou gravar os vídeos separados, eu ainda não consegui parar para gravar, mas eu já postei as atividades de leitura da semana passada. Vou colocar algumas atividades de leitura dessa semana também, com alguns links interessantes. Essa semana a gente vai falar de padrões que eles não são padrões abertos. A gente vai falar de alguns padrões que são padrões, inclusive, comerciais. E vamos falar, vai começar essa semana, a falar hoje sobre NB-IoT e Sigfox, e na quinta-feira a gente vai gastar bastante tempo com o LoRa, né? Então, uma coisa que eu vou começar a passar para vocês essa semana são o que eu chamo de estudo de situação, como é que você faz o projeto de uma aplicação IoT de larga escala, né? Então, a gente falou sobre aqueles modelos de arquitetura que existiam, modelos de arquitetura de 3 camadas, e agora, na verdade, quando a gente falar agora sobre NB-IoT, Sigfox e LoRa, a gente vai estar discutindo como é que isso de verdade pode ser implantado. Ou seja, quantos sensores eu preciso, dada a tecnologia. Então, conforme a gente cria o arcabouço de tecnologias que a gente tem que começar a pensar no projeto de IoT como um todo. Tá? Então, eu vou passar para vocês alguns mini-mundos, né, para a gente começar a explorar, começar a discutir nas próximas semanas. E a gente vai colocar também... João, o microfone está aberto. E a gente vai colocar também alguns outros elementos, né, conforme vai passando. Pode ser que na semana que vem eu dê uma super acelerada, eu fale só diretamente, depois que eu terminar essa semana, essas tecnologias que a gente vai conhecer como Low Powered Wide Area Networks, ou LP1s, eu falo direto sobre RPL, e falo direto sobre COAP, MQTT e fecho os protocolos. E a partir daí eu vou falar sobre uma série de tecnologias. Eu devo tentar ver se eu consigo convidar um colega meu para dar uma aula para vocês, né? Mas aí vai ser uma aula em inglês, tá? Mas eu vou ver, estou vendo a disponibilidade das pessoas durante a pandemia, tudo parece um tormento. Mas vamos nessa, vamos nisso aí, tá? E mostrar e fazer uma rodada de discussão sobre alguns trabalhos que eu acho são importantes para vocês terem noção sobre o que é pesquisa hoje em IoT. Tá bom? Sobre isso, dúvidas, traumas ou desilusões? Eu devo colocar mais alguns trabalhos, não vou colocar um monte de trabalho não, gente, como eu falei. Eu vou preferir reduzir a quantidade de trabalhos para vocês terem mais tempo para trabalharem no projeto do artigo, e na semana que vem eu espero já colocar a definição do que eu espero para vocês do artigo. Tinha uma coisa inicial, agora uma coisinha um pouco mais robusta, um pouco mais rebuscada para vocês trabalharem. Tá bom? Comecei a ler os artigos de 3 páginas de vocês, né? Lembrando, então, assim, só uma lembrança, né, dadas as primeiras leituras, é que usem o corretor ortográfico, tá? Por favor. Né? Nos próximos trabalhos, eu gostaria, né, de que o corretor ortográfico tivesse direitinho funcionando. Né? Tipo assim, tem corretor ortográfico no Firefox, tem corretor ortográfico no Google Chrome. Se você não sabe configurar, dá uma pesquisada na internet, precisa disso. Se você está usando o LaTeX na tua máquina pessoal, tem como configurar. Se você está usando o Word, né? O bom do template da SBC é que você tem para Word, LibreOffice e tem para LaTeX. Então, né? Então, por favor, mantenham, né, o corretor ortográfico funcionando, porque acaba que eu vejo algumas coisas que, enfim, machucam o meu coração. Tá? Então, eu vou falar brevemente sobre esses padrões, né, o NB-IoT e o Sigfox. Então, vamos lá apresentar uma tela inteira. Tá. Então, assim, o que a gente vai ver hoje? A gente viu sobre os padrões que eram de WPAN, né, ou seja, Wireless Personal Area Networks. A gente falou sobre BLE, falou sobre RFID, falou sobre NFC, falou sobre Zigbee, falou sobre Bluetooth, né? E agora a gente está indo para um padrão que a gente chama, os padrões que a gente chama de LP1, são o que? Low Powered Wireless Area Networks. Eu não vou eu pensei em falar muito sobre redes celulares, eu devo falar no final do curso um pouco sobre o 5G e o 6G, tá? Mas se vocês quiserem um pouquinho mais de detalhes sobre redes celulares, como é que funciona a questão das células, eu recomendo vocês lerem o livro do Kurosu no capítulo sobre rede sem fio, que ele tem uma seção inteira sobre redes celulares, que é bastante explícita sobre
né, o que precisa, tá bom? Então, eu vou começar falando sobre o NB-IoT. Né? O NB-IoT, na verdade, ele é uma extensão das redes 4G e 5G, tá? Ele não é um padrão, diferente dos padrões que vocês viram, ele não é um padrão IETF, ele não é um padrão I3E, ele é um padrão 3GPP, né, que é o consórcio que lida com o 3G. E aqui a gente consegue ver a evolução do 3G ao longo do tempo. Em 1980, com os primeiros celulares surgindo, né, não aqui no Brasil, né, em 1990 com 2G, em 2000 surge o 3G, também não aqui no Brasil, a gente ainda estava no 2G em 2000, em 2010 na década de 2010 começa a bombar o 4G, mais especificamente a partir de 2012, o Brasil também não estava nessa vibe, e agora 2020 começa a bombar o 5G, e aqui a gente já está chegando no 5G. Então a gente vê que a mudança da percepção sobre qual era a importância dessa tecnologia celular. Nos anos 80, a gente está falando sobre chamadas de voz analógica, mas alguma mobilidade com conectividade, a gente conseguia ver isso um pouco nos filmes da Sessão da Tarde, né? Sempre tinha um bandido que ia transferir os recursos através do uso de um celular, e era um negócio meio tosco, mas era tosco mesmo. No 2G, a gente está falando de mensagens digitalizadas, né? Mensagens de voz digitalizadas, né, chamada digitalizada, message, né, serviço de texto. Isso é inclusive muito curioso. O WhatsApp ele não é tão famoso nos Estados Unidos, ele não tem tanto apelo nos Estados Unidos por um motivo simples. Desde sempre, os Estados Unidos têm mensagem de texto ilimitada. Então, as operadoras já têm as mensagens de texto ilimitado, então o americano se acostumou a mandar SMS e usar SMS como chat. É diferente do que a gente teve aqui, né, que o SMS era caríssimo. Então surgiram produtos durante a década de 2000, né, aqui no Brasil, como o LG Messenger e o Samsung Messenger, que eram celulares que tinham teclados QWERTY, né, que eram teclados físicos para justamente você mandar mensagem, e tinham alguns clientes de MSN mobile naquela época. Cláudio, mas isso é muito tosco. Eu falei, eu até acho que é muito tosco mesmo, gente. Mas funcionava muito bem, as pessoas usavam. Só que para os americanos isso não tinha nada a ver com o MSN, né? O MSN eles usavam no computador. Para eles eram os SMS. E a galera mandava muito SMS. Aqui a gente nunca foi uma coisa que pegou aqui no Brasil. Aí quando surge o 3G, você acaba, isso vai convergir, né, com a ascensão da Nokia, a introdução dos smartphones, e de você poder acessar os seus recursos remotamente, né? E aí você já começa a ter a questão rica. No 2G, você ainda tinha o WML, que era uma linguagem de markup para a internet de celular, que era muito porca, e já no 3G você já começa a ver as páginas ricas, né? Porque o 3G já te dá essa iteração. Para vocês terem noção de como o mundo ainda é desigual, até hoje, na Índia, a tecnologia de broadband que a gente mais usa é o 2G. Na Índia, assim, o Facebook Lite, né, o aplicativo do Facebook, ele surge porque na Índia a gente ainda usa o 2G bastante. Né? Então, até foi uma experiência social muito interessante, vamos dizer, safada. O Facebook deu um celular para cada um dos desenvolvedores da interface do Facebook, e era um celular que só tinha castrado, só tinha acesso ao 2G, para que os caras pudessem pensar em soluções para o cara poder acessar o Facebook em baixa conectividade. O mercado indiano é um mercado com 1 bilhão de pessoas. Então, isso se tornou muito importante. Aí surge o 4G, que é a primeira tecnologia 100% digital, a gente não fala em mais nada de modelagem analógica, né? Usando protocolos da internet, ou seja, não mais usando variações disso para a interface, né? E bastante rápido. O 4G ele surge em 2012. A Índia ela tem um potencial muito grande, João, de geração de tecnologia. Mas por exemplo, a gente tem... como é que eu vou falar isso? Dentro do BRICS, né, a Índia é o país mais desigual. Tá? Então você tem uma galera com muito dinheiro e você tem uma população com muito pouco dinheiro. Assim, é muito diferente do Brasil, entendeu? Até pela quantidade de pessoas. Para você se destacar na Índia, na corrida espacial eles estão na frente do Brasil momentaneamente. Eles investiram um dinheiro forte nisso. A gente teve durante um tempo na frente deles, mas isso é razoável. A gente, por exemplo, tem Embraer, eles não têm. Né? Então, a gente é um polo de tecnologia muito diferente. Lembrando, eles têm 1 bilhão de pessoas. Né? E eles adotaram... Mas eles têm problemas sociais muito graves também.
Eles têm que tratar. Então, o que fica de lição é que se você não trata esses problemas sociais, você acaba tendo uma desincronia entre o alcance da tecnologia, né? Tipo assim, quanto mais gente tem acesso a recursos, maior é o seu mercado consumidor, e essa seria a ideia, né? Se você for muito frio e não pensar na parte humana, pensar na parte comercial. E aí surge, em 2020, nessa década, a gente está falando do 5G, que é aumentar ainda mais a velocidade do que a gente está falando de banda, né? E o wireless para a indústria, ou seja, a indústria sair de um modelo pouco confiável, um modelo que é extremamente confiável, cabeado, para um modelo que é confiável a nível, né, sem fio. O problema que a indústria teve até o presente momento, a gente viu quando discutiu o 802.15.4e, não era justamente a questão do não era justamente a questão de você ser sem fio, não, mas é que você tinha requisitos de latência que não teria o que o 5G cumpria. Agora, nota do editor, o 4G que a gente está discutindo aqui não é o 4G que a gente usa no nosso celular. O 4G que a gente usa no nosso celular está mais associado ao 3G do que propriamente ao 4G. O 4G Plus que surge nos celulares hoje em dia, estão surgindo, é que são 4G real. Para que você seja 4G, a tua antena tem que transmitir acima de 1 GB por segundo. O LTE, ele não é um protocolo de 4G. O LTE-M, que a gente vai ver mais para frente, ele é um protocolo de 4G. E o 5G seria a evolução disso, ainda mais rápido, falando 10 gigabits por segundo, com centenas de milhares de dispositivos por célula. E dentro desse cenário surge o NB-IoT, que diz o seguinte, cara, eu já posso, mas a maior parte das aplicações, elas não precisam de grandes bandas, né? Eu preciso ter baixo custo, um baixo consumo de energia, né? E números massivos. Só que se eu quero aplicar isso para a indústria, eu vou ter que ser muito confiável, com uma latência muito baixa e estar sempre disponível, né? E como é que a gente consegue disponibilidade, né? Em termos de disponibilidade, eu consigo via redundância. Né? Então, se eu tenho um número massivo de dispositivos, eu naturalmente vou conseguir esse elemento. Então, na verdade, o NB-IoT ele surge com esse pensamento, né, de que a gente vai estar trabalhando em função da indústria, né? Que existe uma tecnologia de IoT, que poderia existir uma tecnologia de IoT de larga escala aplicada para a indústria. E para que isso é importante? Para que você separe, né, a infraestrutura do cara que vai tratar esse projeto. Ou seja, você consegue ter todo o monitoramento da sua indústria, mesmo que em áreas remotas, em tempo real. Então é isso que eu já estou trabalhando. Então é aqui surge o que a gente chama de LPWAN. Né? Olha aqui essa definição. Vai ser uma tecnologia onde eu tenho... Isso aqui eu tirei do padrão do Sigfox, tá? Que a gente vai falar mais para frente. Uma alta densidade de objetos, com custo reduzido de hardware e software, com custo de conectividade reduzida, mas o alcance muito rápido, o consumo muito baixo, mas a banda também muito baixa. Tá? Então, assim, a cobertura tinha que ser alta, a latência tinha que ser relativamente baixa, a gente ainda não consegue isso da mesma forma que eu consigo com 3G, 4G, ou mesmo que o Zigbee, você vê que o Zigbee é aqui embaixo, né? E o consumo de energia também muito, muito, muito baixo. Então, olha só, a gente vai ver esse gráfico aqui, a gente vai ver as nossas tecnologias de PAN, né, como o Z-Wave, Bluetooth, o Zigbee, as nossas tecnologias de LAN, e olha só que interessante, ele vai considerar o LoRa uma tecnologia de LAN, e a gente vai ver o que isso quer dizer, mas aqui o Sigfox, que é uma tecnologia NB-IoT junto com o LTE-M, aqui dentro dessa conectividade. É claro que isso aqui foi feito pelo pessoal da Sigfox. Então ele vai dizer que o LTE-M e o NB-IoT, eles não são tecnologias que tem uma eficiência em custo energético em relação ao Sigfox, mas a gente vai ver que isso não é bem uma verdade absoluta. Eu tenho muitos usos de casos com essa questão de low power e wide area networks, como o uso de escritórios para manutenção remota, controle e otimização de recursos, né? Imagina, por exemplo, você ter agora a figura do síndico. Já ouviram aquela questão de você ter, tipo, o síndico profissional? Agora imagina que você pudesse ter um síndico remoto, né? Um cara que conseguiria verificar determinadas questões de infraestrutura do prédio em tempo real. Se os porteiros estão trabalhando, se a infraestrutura de cano, de elevador está funcionando, e acionar os serviços dados às necessidades.
né? Você trabalhar em monitorar escolas, creches ou então asilos, né? Você ter sempre sensores monitorando as pessoas e avisando serviços de saúde, serviços de segurança, né? Serviços de manutenção, né? Você poder monitorar cenários naturais, é onde eu mais utilizei, que é NB-IoT. Eu nunca utilizei Sigfox, porque Sigfox é pago, mas eu utilizei NB-IoT. Uma das empresas, para vocês terem noção, hoje, que mais dá suporte ao NB-IoT é a Vodafone. Né? Se eu não me engano, a Vodafone é uma empresa de telecomunicações da Espanha, que é bem grande lá na Europa. Né? Eu tive a oportunidade de usar um chip da Vodafone, e eles apostam muito fortemente em NB-IoT. Ou seja, se você quer trabalhar com IoT num cenário mais amplo, é importante pode ser que você trabalhe com quando a Vodafone é um lugar que você pode trabalhar. Monitoramento da infraestrutura pública, transportes ou agricultura. Por exemplo, eu fiz um projeto em 2017 de agricultura que é o GSM. Hoje em dia eu poderia estar usando NB-IoT. Claudio, por que você usou o GSM tradicional, né? Redes celulares tradicionais, porque era a placa que eu tinha. Então era basicamente esse o caso. A rede, por exemplo, da Sigfox é um pouco diferente, porque ela conta com infraestrutura própria. Então, tem a rede da Sigfox e eu tenho a nuvem da Sigfox para poder prover serviços. Então, é uma infraestrutura muito mais fechadinha, muito, muito diferente. Né? E aí entra os padrões que a gente está querendo trabalhar. Né? Eu estou falando de você ter o LTE Advanced, né? Esse LTE que seria geralmente o 4G, ou seja, eu estou falando de taxas acima de 10 megabits, né, por segundo, por cliente, por usuário. O LTE inicial, que é a taxa de até 1 megabit. Né? O LTE-M, que é de 10K a 1 megabits, o LTE-M seria a transição entre o LTE e o NB-IoT, e o NB-IoT Narrowband. Eu não cheguei nisso ainda não, João. O NB-IoT que estaria aqui nessa última malha aqui, tá? E seriam, hoje, o LTE e o NB-IoT seriam as tecnologias que estariam liderando essa questão em termos de cenário, tá? Onde o NB-IoT seria focado em baixos consumos, baixas taxas de dados, e o LTE-M seria em altas taxas de dados dependentes para aplicações diferenciadas, tá? Então, NB-IoT vai vir do contexto chamado Narrowband IoT, suporte a 3GPP. E o que quer dizer suporte a 3GPP? E esse é o grande pulo do gato, galera. Quer dizer que você pode botar a tua infraestrutura IoT dentro da infraestrutura de 3G e 4G que você já tem. Olha que coisa maravilhosa. Você não precisa mudar a sua antena 3G, 4G, 5G, sabe-se lá Deus o que é, para você ter suporte NB-IoT. Você não precisa de uma infraestrutura nova. Você vai fazer multiplicação de frequência. E isso, né, faz com que o custo do NB-IoT para a operadora seja muito baixo. Tá? E isso é muito parecido com o cenário que a gente teve há uns 10 anos atrás. A maior parte de vocês não estava nem na faculdade ainda, nem pensava, tá? Quando surgiu o embate entre o 4G e o 802.16, o WiMAX, né, que foi vencido pelo 802.16. O 802.16, gente, eu não falo muito sobre ele, mas é o meu protocolo favorito. Em termos de protocolo, é um lindo design de protocolo feito da melhor forma possível, extremamente rápido, extremamente seguro, com QoS embutido e QoS de alta qualidade, né, de alta capacidade já embutido, mas ele perdeu para o LTE, que é um bom protocolo, mas não é um protocolo maravilhoso, né, do ponto de vista protocolar. Por que isso aconteceu? Porque o LTE ele era incremental em função do 3G. O 802.16 pedia que você refizesse toda a infraestrutura. A UFRJ tem algumas antenas 802.16 montadas, tá? E uma vez, um dos projetos mais legais que a gente fez foi montar uma antena 802.16 que ligava a Ilha do Fundão à Praia Vermelha, para vocês em visada direta, para vocês terem noção do alcance. Estou falando coisa de até 50 km de raio. Né? Na prática funciona uns 20 km em visada direta por causa dos prédios. Mas 20 km de raio, você poder ligar Fundão e Praia Vermelha num único enlace sem fio, e você poder ver essa antena funcionar é muito interessante. Agora, são antenas de alta potência. Não é uma antena para você ficar próximo dela, né, do emissor. Então, por isso, tem toda uma preocupação com segurança. Nenhuma antena é para você ficar próximo, como você está com o micro-ondas aberto. Né? Inclusive, a gente brincou, né? Tinha eu e uma amiga minha que a gente montou isso há muitos anos atrás, e nessa época minha amiga ela era noiva, né?
E aí a gente não leu o manual, né? Porque a gente achou que podia. Vou montar antena, sou muito bom de montar coisa. E a gente ligou a antena do IMAX numa sala fechada do NCE, né? E, tipo assim, a minha amiga começou a falar, poxa, tá quente, né? A minha aliança tá esquentando, e não era a antena que estava, né, realizando esse tipo de coisa. Então eu digo que hoje provavelmente eu sou estéril, né? Justamente por causa dessa questão da antena. Então, assim, são antenas de um alcance muito alto, de uma potência de sinal absurda, que a antena em si consome energia, mas a gente vai ter uma passividade do dispositivo em relação a essa antena. Então, o emissor, que a gente vai chamar de base station a partir de agora, ele é o cara que vai ser capaz de gerar essa infraestrutura. Então, vou ter um baixo custo no dispositivo, o alcance vai ser do mesmo do GPRS, ou seja, da ordem de quilômetros, a bateria dos dispositivos vai durar 10 anos, então realizem isso, a bateria durar 10 anos, e eu vou ter até 55 mil dispositivos por célula. E a latência média de 10 milissegundos. Então, ele é um padrão, uma tecnologia 3GPP, tá? Funcionando na bandwidth de 180 kHz, a cobertura de 164 decibéis, a latência menor do que 10 segundos, o tempo de vida de até mais do que 10 anos. É o 3GPP no release 13, 14 e 15, então vocês podem inclusive baixar esse padrão. Eu vou colocar lá no grupo, alguém me lembra, que é um white paper da própria Vodafone falando sobre o NB-IoT em mais detalhes. Então, a vantagem, usa a rede 3GPP, aplicável em qualquer frequência 3GPP definida, ou seja, se você só tem 2G, você vai conseguir fazer, se você só tem 3G, você vai conseguir fazer, e se você só tem 4G, você consegue fazer. E olha só que interessante, então se você tem antenas 2G que estão guardadas lá no teu depósito, você consegue rodar NB IoT. Olha só uma operadora IoT surgindo aí do nada, né? Então, eu vou passar para vocês uma atividade no grupo, eu espero. Estou aqui anotando só as coisas que eu vou botar hoje no grupo. Vou aproveitar que eu estou produtivo. White paper Vodafone. Operador IoT. Então, eu poderia pegar todo o investimento em infraestrutura que eu fiz no 2G e reaplicar para você ter uma operadora IoT. Olha que coisa interessante. Com a mesma infraestrutura, tudo é definido por software. Eu vou ter 3 modos de aplicação, que é o modo standalone, onde eu vou estar simplesmente funcionando numa rede IoT. Eu vou ter o modo de guard band, onde, na verdade, eu vou ter 2 infraestruturas LTE transmitindo dentro de uma mesma antena, mas eu vou ter a minha própria infraestrutura separada do NB-IoT, e o modo in-band, que eu sou uma das faixas de frequência dentro da minha rede LTE. Ou seja, a minha infraestrutura, tudo que eu preciso para a minha rede IoT é que existe uma antena LTE. E se vocês pararem para pensar, né, quantos de vocês têm acesso a redes celulares hoje? Quantos de vocês têm acesso à tecnologia celular? Né? Isso é muito interessante. Eu estou falando de taxas de entre 30 e 60 kbps, que se vocês forem refletir, é menos do que eu tinha no Zigbee. Tá? Então aqui essa comparação, e eu já volto aqui, vou pegar só um copo d'água para mim, mas para vocês darem uma olhada na comparação entre as tecnologias. Então aqui, como vocês podem ver, né, tipo assim, o NB-IoT vai se situar entre o LTE e o LTE-M, né? É uma tecnologia de half duplex, né? Usando, ou seja, ou eu só transmito ou eu só envio, né? Basicamente, por quê? Justamente para economizar a bateria, mas o custo esperado do módulo é menor do que $5, tá?
Vai funcionar em 3 modos, né? Esse standalone L1 ou L2, L3, né? Onde o standalone é justamente para esse modo aqui, standalone, do GSM. L1 vai ser esse modo daqui, do guardband. L2 e L3 vão representar esse módulo aqui do inband. Então, a característica da L1 é que eu vou usar a modulação QPSK, a mesma do 802.16, ou seja, uma modulação com uma pre-shared key, né? Vou usar tanto bandas ISM quanto licenciadas, mas usualmente eu só vejo bandas licenciadas, né? Apesar de poder usar bandas ISM. Half duplex, o MTU máximo vai ser 108 bits em download e 1000 bits em upload, com um tempo de vida maior, de aproximadamente 10 anos. No extrato L2 eu vou ter duas características, né, o que eu vou chamar de non-access stratum e access stratum, tá? Onde o non-access stratum vai ser um conjunto de protocolos usado, né, para poder fazer a sinalização entre a minha operadora e a minha rede IoT, tá? Então aqui eu tenho aqui, vocês estão vendo aqui os celulares, eles vão falar diretamente com a minha operadora, né, através das minhas antenas, e vão falar também com meus gateways de dados. Então, assim, na verdade, eu tenho o non-access stratum nada mais é do que um conjunto de protocolos que me permite falar diretamente com o core network da operadora. Enquanto o access stratum é uma camada funcional embaixo do NAS que vai ser um middleware para eu poder trabalhar. Então, assim, o que o NB-IoT tem que fazer é gerar uma camada de envio de dados para esses candangos funcionarem. Então, na verdade, isso aqui é um protocolo, na prática, de camada 2 mesmo, né? E aí, um camada 2 de longa distância. Aí, mais uma vez, eu vou dizer o seguinte, se eu tenho uma camada 2 de longa distância, por que diabos eu preciso de uma camada 3? Hein? Inventem uma resposta. Dou-lhe uma. Segmentar e conectar redes. Tá, mas se é tudo dentro da rede da operadora, para que eu preciso disso? Manter o conceito de isolamento é uma boa resposta, mas aí é bem no que o Jansen falou de segmentação. Latência é discutível, mas é uma boa resposta também. Na verdade, aqui, gente, olha só, basicamente o que eu faço aqui é para que eu possa esconder um dos motivos que eu vou ter redes, né, diferente quando eu tenho longa distância, é, por exemplo, essas infraestruturas não são da mesma pessoa, tá? Então, eu posso querer esconder minha infraestrutura de outras pessoas. Eu quero poder dar a dinamicidade, né, dos meus endereços. Você tem pouquíssimos protocolos de MAC dinâmico, tá? E isso na camada de IP você já tem. Você torna-se dependente, se você vai fazer uma camada MAC, você se torna dependente da infraestrutura de tecnologia. O que isso quer dizer? Rede sem fio só fala com rede sem fio, 802.11 só fala com 802.11. Quando eu estou no IP, cabeado fala com rede sem fio. Porque se eu não pudesse falar isso, eu não poderia estar falando com alguns de vocês agora, porque eu estou dentro de uma rede de 802.11. Então, essas são as vantagens disso aqui acontecer. Então, só, esse é um protocolo. Na camada L2, eu vou ter correção de erros através de ARC, exatamente como era no Bluetooth. Eu vou segmentar, concatenar e fazer o reassembly dos pacotes. Encriptação não existe, é cifragem de sinalização e dados. Eu vou ter um gerenciamento de chaves também, então segurança é padronizado dentro do NB-IoT. Então, a arquitetura aqui que eu vou ter do NB-IoT é uma arquitetura extremamente similar à arquitetura que eu vou ter no meu querido, né, LTE. Eu vou ter um Evolved Packet Core, né, que é esse elemento aqui, né, que vai ser o cara que vai ser o trocador de pacotes. Eu vou ter um Cellular IoT User Equipment, o Web User Equipment. Então, isso aqui é o meu cliente que vai mandar para o meu Packet Core. Esse meu Packet Core vai aqui alimentar outros serviços, né? Como essa UTRAN aqui é o que a gente chama de Terrestrial Radio Access Network, ou seja, uma rede de acesso via rádio, né? Via o MTS é o protocolo, que vai fazer a comunicação entre o meu User Equipment e o meu EPC, minha infraestrutura de comunicação, tá? Então, aqui dentro eu vou ter várias estruturas, né? Então, tipo assim, na prática, o que é essa minha infraestrutura é fingir descaradamente
de que o meu dispositivo IoT é um celular, mas é a mesma infraestrutura. Então, o que o NB-IoT faz, trocando em miúdos, é fingir que o teu dispositivo é um celular e que ele vai acessar a rede celular exatamente igual a qualquer outro celular, mas com uma taxa de dados muito baixa. Então, isso é muito, muito inteligente. Isso é muito inteligente. Isso é muito bom porque isso elimina custos. Cláudio, mas deve ser uma porcaria de tecnologia. Em termos de dados, realmente não é grande coisa, não. Então, por que você está gastando tanto tempo com a gente com isso? Porque como essa infraestrutura já existe, é um estalo de dedo você coloca a sua infraestrutura IoT para funcionar. E se a sua infraestrutura IoT é colocada para funcionar numa área remota com uma tecnologia dessa de baixa latência, todo o resto você já tem, porque esse é um protocolo de internet padrão. Olha o produto que você está gerando para o seu cliente. Então, eu penso o seguinte, né? Agora, o que vocês devem começar a pensar? Uma questão de segurança muito séria para você trabalhar quando você vai oferecer esse serviço. Qual, João? Qual é a questão? Sim, assim, eu acho que eu não entendi o que você escreveu. O sinal dos IoT não é criptografado, tudo cifrado. O IoT é tudo encriptado, sinalização e com troca de chaves. E pelo menos no padrão é assim. Então, direção futura seria eu trabalhar com posicionamento geoespacial, fazer multicast. Gente, olha só, multicast é uma mentira descarada. Desde que a gente começou a trabalhar com rede de computadores, o multicast real dentro da internet não existe. Você tem multicast local, mas multicast real, ou seja, você transmitir não em broadcast, mas para um grupo específico, como é o caso, por exemplo, de IoT, talvez funciona. Como é que eles querem fazer um multicast aqui? Fazer multicast por frequência. Então, você vai agrupar nós em faixas de frequência e mandar para essas frequências. Mobilidade, né? Você conseguir trabalhar com nós móveis, hoje isso é uma dificuldade muito grande, e algumas novas classes de dados. Tá? E eu vou falar um pouquinho sobre o Sigfox. Deixa eu só mostrar uma coisa para ver se eu botei aqui. Eu não falei sobre rede 6G. Não, tudo bem, eu falo outra aula. O Sigfox também vai funcionar nessa questão de ser ultra narrow band, né? Ou seja, trabalhando em diferentes espectros de frequência, tá? Mas não é o espectro ISM, o Sigfox é um padrão proprietário, isso aqui eu tiro dos próprios slides do Sigfox. Trabalhando com random access, ou seja, eu tenho multiplexação, né? E replicação da infraestrutura de dados. A mobilidade é um problema mesmo utilizando uma rede celular. Stanley, ela é um problema não por causa da rede celular, é um problema por causa da potência do sinal. Às vezes eu vou estar tão distante que eu vou ter que emitir o mesmo sinal várias vezes para poder garantir comunicação. Então, se eu me movimento, eu corro o risco de sair de uma célula e entrar numa, o que a gente chama de uma zona cinza. Então, é complicado, sim, no caso deles. E fora que esses dispositivos, normalmente, eles se movimentam a velocidades baixas. Então, para você fazer o processo que a gente chama de handoff ou handover, né, o processo de troca de célula, se isso é muito rápido, o dispositivo perde conectividade. Isso é um problema. Tá? Então, por exemplo, Carlos, mas uma fazenda isso não é um problema. Uma fazenda não, mas se você está monitorando um caminhão, isso passa a ser um problema. Mas um caminhão não vou precisar. É uma questão de potência, sim. E potência é igual, aumentar a potência significa gastar mais energia. Então tem um trade-off aí muito grande. O celular faz isso, mas assim, o teu celular dura a bateria um dia, né? 2 dias. Então, assim, é uma questão, um trade-off entre as potências. Na verdade, toda tecnologia sem fio faz esse processo de handover, né? Pensa o seguinte, você poderia estar... O caso, por exemplo, não sei se algum de vocês já foi no NCE, mas o NCE tem uma rede que é pública, aberta, que é a HS-NCE, que na verdade são várias antenas, e você transita entre essas antenas. O que o Sigfox faz, ele manda 3 réplicas no mesmo frame em 3 frequências diferentes para garantir, né, o envio dos dados no uplink. Eu vou usar uma tecnologia chamada de MIMO, Multiple Input, Multiple Output, onde eu vou ter tecnologia de antena mandando, vou fazer vou espalhar o meu espectro espacialmente para evitar a colisão, né, diminuir a probabilidade de colisão, né?
E cada mensagem pode ser recebida por, em média, por 3 base stations, né? As mensagens vão ser pequenas, né? Uplink, um payload de 12 bits, e downlink, 8 bits, né? Ou, na verdade, aqui eu estou dizendo que o que eu quero são mensagens muito curtas de dados de sensores propriamente ditos. Eu não estou passando dados muito ricos no Sigfox. Então, na verdade, o Sigfox ele quer ganhar através de pouca repetição de dados. Como assim, Cláudio? Acabou de dizer que vai mandar em 3 frames diferentes. Sim, mas eu mando 3 frames diferentes numa única vez que eu aciono a antena. E com mensagens muito curtas. Então, ou seja, a minha duração da transmissão é muito pequena, em 3 frequências diferentes, ou seja, eu tenho uma baixa probabilidade de retransmissão. Então é nisso que o Sigfox quer trabalhar, na garantia da entrega, né, ou na alta probabilidade da entrega com um pacote muito pequeno. Porque se o pacote é muito pequeno, retransmitir é barato, e se o pacote é muito pequeno e eu não preciso retransmitir, melhor ainda. Então, o meu delay máximo sendo também na casa de 10 milissegundos, né? Mas o delay de formação da minha janela, ou seja, de estabelecimento de comunicação, é um pouco alto, de até 25 segundos. A arquitetura do Sigfox ela é centralizada, porque como é um padrão proprietário, né? E o Sigfox ele se baseia no seguinte: eu tenho minha base station Sigfox, mas tudo vai para essa Sigfox Cloud, que é uma infraestrutura proprietária que eles têm de gerenciamento e manutenção dos dados. Então, a eficiência energética vem do fato de que eu vou estar, ao longo de um ano, aproximadamente segundos ligado. Né? Então, o meu idle state é de mais 99% do tempo. E como vocês podem ver, com uma corrente baixíssima. Alto alcance, né? Justamente por causa da minha questão da minha potência de sinal, que é igual ao do NB-IoT. Então, estou falando de um padrão de comunicação que é muito parecido com o GPRS, mas com uma tecnologia proprietária. Segurança já embutido dentro do problema, em 3 níveis de segurança, né? De nível de credenciamento, criptografia, né? E esses padrões de segurança vão ter, né? Principalmente o pessoal do agro, o João trabalha com o Sigfox. O Sigfox ele surge primeiro que o NB-IoT, mas eu já vou chegar nessa discussão. Então, basicamente, o que a gente tem das tecnologias de LP1 é que elas trazem novas possibilidades ao jogo. Elas estão se tornando cada vez mais populares e mudam como as tecnologias IoT se comportam, porque agora eu não preciso mais que a última milha seja uma tecnologia tradicional e altamente custosa. E se torna uma nova forma de negócio para a IoT. Então, qual é o cenário disso? Primeiro vai surgir o Sigfox e depois surge o NB-IoT como produto. Entendam a diferença entre surgir um protocolo, surgir um padrão e surgir um produto para esse padrão. Quando surge, por exemplo, é o caso, por exemplo, do app do WPA e do WPA2. O WPA ele só existe porque o que a gente tinha como produto de segurança, que a gente sabia que era ruim, era o app, né? Que era o padrão do 802.11 quando surge. Aí a gente viu que o app era um padrão criptográfico, né, de proteção de chaves, de conteúdo de rede sem fio muito medíocre, mas a gente não deu a gente como academia, a gente como indústria não deu nenhuma resposta, até que surge o WPA. O WPA era bem melhor do que o app, e durante muito tempo foi o que a maior parte das pessoas utilizou, mas ele não era tão bom quanto o WPA2. O WPA2 demora muito. Então, o WPA ele surge como produto antes do WPA2 surgir. E o WPA nunca foi um padrão, o WPA2 é um padrão conhecido como 802.11i. O Sigfox surge a mesma coisa. Surgiu a necessidade de você ter uma infraestrutura para IoT de longa distância, o padrão NB-IoT estava sendo discutido, o LoRa estava sendo discutido, mas numa virava um produto. Ou então o Sigfox ele assume esse vácuo como uma infraestrutura própria, com uma empresa controlando. Inclusive, como vocês puderam ver, o próprio Sigfox é muito parecido com o NB-IoT. É claro, faz sentido. E o NB-IoT chega depois, mas com esse aval das operadoras. Mas hoje o padrão, de fato, o padrão que as pessoas discutem, o padrão que as pessoas usam, não é o NB-IoT, é o LoRa, que a gente vai ver na próxima aula, né, que é um padrão de longa distância com umas vantagens um pouco interessantes. E com bastante produto já feito. Então você não só tem como você tem um dispositivo. Eu tenho uma expectativa, mas só uma expectativa, por enquanto ela não está se confirmando está se confirmando em pouquíssimas coisas, que as operadoras comprem a briga do NB-IoT para poder aproveitar a sua infraestrutura. E aí vai ser o mesmo caso do 802.16 versus redes celulares. Né? Essas coisas elas existem em modos diferentes
para coisas diferentes. Então, quem hoje trabalha com Sigfox, João, é quem já tem um legado. E o Sigfox, como é que eles se diferenciaram? Ah, não vou conseguir me diferenciar na infraestrutura. Então, vou me diferenciar no serviço. A Sigfox Cloud é como se pode pensar como se fosse um IBM Watson para IoT, né? Tipo uma infraestrutura de analytics e de apresentação para que você tenha um appliance completo com o Sigfox. E eles são muito eficientes nisso. Eles são muito bons nisso. Eles são muito legais. O trabalho deles é muito interessante. Então, senhores, é isso, né? Sobre LP1. Eu vou colocar alguns materiais também para vocês darem uma olhada. Eu pretendo gravar, ver se eu volto a conseguir gravar os vídeos curtinhos, tá? Eu fiquei um pouco sobrecarregado essa semana, mas pelo menos a gente está gravando os vídeos de aula para passar para deixar lá no canal. Já botei o material da semana passada com alguns links para vocês darem uma olhada. Vou fazer a mesma coisa, vou ver se eu já consigo, assim terminando a aula, já busco algumas coisas, já coloco lá também os materiais dessa semana. Não sei se vai ter um trabalho essa semana, mas provavelmente se tiver vai ser alguma coisa tipo um estudo de caso, já para a gente pensar, porque a grande questão agora é a seguinte: imagina o caso, por exemplo, de uma fazenda. Se vocês pudessem pensar hoje numa fazenda, qual é o conjunto de tecnologias de IoT que vocês usariam para monitorar uma vaca? Entende? O que vocês usariam para monitorar tipo, uma plantação? O que vocês usariam para monitorar uma estrada, monitorar uma fazenda, monitorar, no caso, por exemplo, da região serrana do Rio, onde você tem muita queda de encosta, e isso é um negócio extremamente prejudicial? O que vocês usariam para monitorar? Ou seja, qual é a tecnologia ou conjunto de tecnologias que vocês usariam que resolve o problema? Porque mais importante do que você poder trabalhar, usar a tecnologia correta é resolver o problema. Né? O que eu acho que hoje muita gente perde é com o preciosismo da técnica. A técnica é importante, ela te resolve um problema melhor, mas a primeira questão que você tem que resolver quando você faz um produto é resolver a necessidade do teu cliente. Então, o teu cliente resolve a necessidade. Então, até pegando um gancho da pergunta que o Stanley fez, por exemplo, eu quando fiz a minha rede de Smart Agriculture lá na Colômbia, a gente não fez usando NB-IoT. Por quê? Porque eu não tinha, era um investimento que eu não queria fazer, e eu tinha acesso a uma fonte de energia poderosa. Então, o que eu fiz? Usei GSM. Regulei a energia, controlei as emissões, mas usei GSM e me resolveu o problema. Então, essa discussão entre o padrão e o protocolo depende do volume de dados que você tem, aí vocês vão ter que pensar, calcular o throughput, e o sinal que eu tenho. Então, não adianta você dizer que você quer ter 1 milhão de dispositivos dentro da tua rede NB-IoT, essa tua taxa de dados vai ser de 20K. Não adianta você ter dispositivos que você não pode. Então, você tem que começar a pensar, e é uma questão que a gente vai trazer para as próximas aulas, que é o dimensionamento da tua infraestrutura de IoT. Ou seja, quantos sensores eu preciso para fazer alguma coisa e o que eu preciso para trabalhar nessa questão. Tá bom? Senhores, dúvidas, traumas ou desilusões? Você não coloca corretor de texto português no Verific, você coloca o corretor de texto do teu browser com português. E aí você usa, por exemplo, eu acho que o corretor do Firefox é muito bom. Tem alguns plugins que você usa para melhorar os corretores ortográficos, que também é uma vantagem. Tá? A mesma coisa vai acontecer para os outros. Por mim, o Google podia lançar um LaTeX Docs do Google, né? Inserir isso dentro do Google Docs, mas a vida é essa aí. Tá? Sobre o NB-IoT, sobre o Sigfox, coisas que vocês queiram perguntar, coisas que vocês acham interessantes, comentários que vocês queiram ver. Já trabalhei com isso, não trabalhei com isso, gostaria de trabalhar com isso. Pô, que legal. Vou passar para vocês o white paper da Vodafone. Acho que é muito importante a gente lidar com esse tipo de coisa, tá? Essas imagens aqui foram retiradas de white papers e de apresentações dentro do padrão do IETF, tá? Interessante mostrar que existiram várias discussões sobre o NB-IoT dentro do IETF. A 3GPP e a IETF trabalham muito em parceria, o que é muito legal, né? Muito importante para a gente como consumidor, tá? Isso garante que os nossos dispositivos móveis tenham essa infraestrutura. E é isso. Dúvidas, traumas, desilusões, coisas que vocês queiram perguntar, coisas que vocês queiram saber, né? Material vou colocar agora, vou já tentar botar agora no Classroom para não deixar. E
se ninguém tiver mais dúvidas, eu desejo a vocês uma ótima semana. Vou parar aqui a gravação. Ah, tá. Como os operadores provavelmente vão comprar a briga pelo NBAT, por que a hora está sendo tão discutido? Porque, na verdade, eles ainda não compraram essa briga pelo NBAT. Né? Então, se você parar para pensar, não é só porque um padrão é aberto, quer dizer que ele vai ganhar. Né? Por exemplo, se vocês têm um formato de texto que vocês querem trocar, né, vocês recebem um arquivo de texto, o arquivo de vocês que vocês recebem é doc ou ODT? É doc, né? Então, assim, por exemplo, nesse caso, o que a gente tem é toda uma infraestrutura de comunicação. Nossa Senhora. É toda uma infraestrutura de comunicação que hoje que pode ser explorada, mas não está sendo explorada. E o LoRa vai ter algumas vantagens interessantes a nível de protocolo, que eu vou mostrar para vocês na quinta-feira, mas que justificam todo o hype que ele está tendo, entendeu? E a questão interessante sobre o LoRa é que você não tem, e para muitas aplicações, para muitas indústrias isso é uma vantagem, é que a tua infraestrutura de comunicação não está embaixo da infraestrutura de nenhuma outra empresa. Então você pode prover a sua própria infraestrutura sem precisar de mais ninguém. Então, imagina, inclusive, né? Não, a verdade é que a gente deveria todo mundo estar usando o ADT, principalmente dentro do meio público, Felipe. Mas a gente não usa. A gente usa DOC, é o padrão de fato. Mesma coisa o PDF, né? PDF é o formato proprietário. Quem é que usa. Eu até esqueci qual é o equivalente do PDF que é aberto. Não vou lembrar. PostScript, perfeito. Né? A gente deveria estar usando PostScript, a gente não usa. Então, essas são questões que a gente tem que ter como sociedade. Qual é o tipo de coisa que a gente quer ter? Qual é o padrão que a gente quer ter? A gente tem que ter um padrão aberto? Por exemplo, o LoRa, ele ganha nessa infraestrutura. O PDF é proprietário. Né? Você pode utilizar, você pode fazer, mas a qualquer momento você pode fechar. O padrão, não é um padrão aberto, entendeu? Então é interessante. Então, assim, né, quer dizer, não é que ele não seja aberto, ele é aberto pero no mucho, entendeu? Ele é tipo freeware. Você pode utilizar, mas quem fez fui eu. E isso não é legal, entendeu? E a mesma coisa, assim, o LoRa, o que ele vai dar de vantagem é que você pode reproduzir a tua própria infraestrutura de longa distância. Então, isso é muito legal, isso é muito poderoso. Independência é um negócio. Inclusive, surgem algumas coisas que são até um pouco, quase que subversivas, né? Que existe uma galera falando em fazer fazer redes sem fio de longa distância distribuídas em cidades sem, sem o uso de operadoras através de LoRa. Isso também eu acho iradíssimo, né? Não por causa de que vocês precisem ser subversivos, mas porque justamente você pode ter uma infraestrutura de comunicação que você mesmo domina sem que você tenha custos para o operador. Então, para regiões mais carentes, isso é muito importante, tá? A outra questão também dessa questão que é uma contracultura, né? Tipo, você ter uma rede totalmente, né, distribuída. Existem problemas associados a. Não, sim, Felipe. O PDF proprietário mas foi criado exatamente para poder usar a troca de documentos. O DOC não é mais do que um formato do MS Word. Mas acaba que eles. É a diferença entre um padrão e o padrão de fato, né? O padrão de fato, né, é o que todo mundo usa. E o padrão, né, teórico é o padrão que a gente propõe como padrão. O próprio PostScript eu acho que tem vantagem em relação ao PDF, mas ninguém usa. Então não adianta mandar um documento .ps que poucas pessoas vão abrir. Na verdade, eu acho que talvez o Adobe realmente já abra automático. Mas não é um negócio que é trivial da gente fazer ou que a gente consiga deixar isso exposto claramente. Mas é interessante essa discussão, né? A gente entender. E a mesma coisa vai acontecer com o LoRa. Então, existem, tipo assim, que a gente chama de redes de radiofrequência livre, né? Então, são pessoas que estão, tipo assim, redes até de rádio amador, né? Onde essas redes de rádio amador, a galera troca realmente dados entre essas redes de rádio amador, e a ideia seria que você pudesse fazer como se fossem redes de rádio amador, só que de dados usando LoRa. E essa ideia é muito disruptiva, né? Imagina você ter acesso à tua própria rede, né? Como se fosse uma internet paralela à internet. E claro que as pessoas, uma série de governos, acham que isso é um problema, porque de verdade é.
né? Porque pode ser usado para N fins, tanto benéficos, mas pode ser usado para fins que também não são benéficos, né? Então, essas são questões que a gente tem que estar sempre preocupado, né? A possibilidade versus o que pode acontecer, tá? Então, mas como eu digo, como eu sempre digo para vocês durante essa nossa aula de IoT, né? É o melhor momento para a gente trabalhar com IoT esse, porque essas discussões estão em voga, né? Ou então, como é que você faz uma discussão que surgiu, né? Que o João trouxe, que é o seguinte, mas esses dados não necessariamente são abertos, são fechados, podem ser dados pode estar aberto, exatamente. Então, segurança é um problema desses dados, né? Como lidar e como é que eu e assim, o dado de um sensor, ele está sujeito ao LGPD? O dado de um sensor que coletado sobre você é um dado que é seu? Foi você que gerou? Ou ele é um dado sobre você? Ou ele é um dado de saúde pública? Ou ele é um dado do teu carro? Ou ele é um dado de trânsito? Como é que isso surge? Como é que eu discuto isso aqui? Esse dado pode ser utilizado para te multar? Então, essas são discussões que a gente devia estar muito preocupado. Discussões éticas e filosóficas sobre até onde a IoT vai para a gente. Mas essa é uma discussão que eu acho. E vocês, como alunos de mestrado e doutorado, deveriam estar. É uma discussão política profunda e complicada, mas é mais do que simplesmente política e profunda. Ela é uma discussão social de larga escala. Qual é o nosso papel contra tecnologia dentro de um cenário social que está em constante mudança? Né? Então, assim, a gente tem toda discussão, toda mudança é muito problemática e exige um carinho, um cuidado muito, muito grande. Né? Assim, e o que eu sempre digo para vocês que são de tecnologia, né, que a gente tenta se manter ao máximo alheio à sociedade em várias questões para a gente fazer a nossa ciência, né? Gabriel, olha só, eu acho a SNET maravilhosa. Por isso, assim, uma intranet 100% paralela administrada pela própria galera para jogar o WoW. E eu, tipo assim, participaria. Então é isso que eu quero que aconteça. Tipo assim, isso que eu acho que é importante a gente ter associado. Imagina você poder fazer isso para que chegue dados, chegue rede dentro dentro de uma comunidade, dentro de um grupo. Ou então, por exemplo, você poder ter redes em camadas para que você possa, por exemplo, prover educação para pessoas no meio rural. Né? Se o cara possa buscar informação dentro do próprio meio rural. É claro que assim, gente, imagina o seguinte, eu não estou dizendo que as pessoas não vão fazer besteira. Isso é o estágio natural, pessoas fazerem besteira. O que eu estou dizendo para vocês agora é que essa possibilidade de você ter uma intranet paralela para que você possa trocar informações, ou você possa proteger a sua empresa, ou você possa fugir, às vezes, até de um regime totalitário, como são alguns casos de regimes ao redor do mundo aí, isso é importante. Né? Isso é interessante. Isso são coisas que a gente tem que discutir quanto sociedade. O que a gente quer. Né? De quem são os dados? Esses dados são de quem? Para que eles servem? Tá? Então, né, são coisas que a gente tem que usar e tem certas coisas a gente tem que estar sempre, né, pensando nisso. Tá bom? Senhores, mais alguma coisa? Essas discussões são super importantes, então eu acho que é importante a gente sempre falar sobre isso também. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Ninguém mais? Perfeito. Então, pessoal, a gente tem conseguido manter a presença. Obrigado, João. Conseguindo manter a presença nas aulas por volta de 22 às 25 pessoas, o que eu acho que é uma quantidade bastante razoável, tá? Fico feliz, né, que vocês estejam gostando. Vou colocar os textos lá no grupo. Então a gente vai ter mais alguns trabalhos. E aqui a gente vai começar também a ter um componente prático. Eu vou mandar para vocês uma coisinha que eu andei pesquisando esses dias, né? Que são alguns. Eita, calma aí que eu estou fazendo besteira, gente. Tá ficando velho, não consegue mais usar o computador, é um negócio péssimo. Que é um tutorialzinho muito interessante.
Cara, tanta coisa aberta que eu não sei nem mais o que eu tô fazendo. Que é um sistema operacional de IoT. A gente vai ter uma aula um pouco mais para frente sobre isso, sobre o que o Real-Time Operating Systems, né, o que isso quer dizer, por que eles são importantes, mas é o uso daquele MicroPython que eu mostrei para vocês algumas aulas atrás, dentro de um sistema operacional para IoT, que é o RT-Thread, que é um sistema operacional real-time usando thread. Ou seja, um sistema operacional que vai prover esses protocolos já implementados para vocês e que vocês podem programar aplicações para eles usando o MicroPython. Ou seja, é mais fácil do que isso, não dá para ficar. E não só isso, ele tem um plugin para o VS Code. Então vocês podem baixar o plugin para o VS Code do MicroPython, o plugin do VS Code do RT-Thread, e ele vai ter toda a infraestrutura preparada para vocês. E se vocês não gostam do VS Code, tem o VS Code 1, que é a versão 100% software livre, é o clone 100% software livre do VS Code. Tá bom? Não, João, os artigos estão muito interessantes. Alguns artigos são realmente como esperado, um pouco mais, com temas mais simples. Teve um ou dois que foram até engraçados, né? Mas os artigos são interessantes. 3 páginas é um pouco tempo para vocês, mas vocês pegaram a ideia de entender como é que é a padronização dos trabalhos. Algumas pessoas ainda erraram na formatação, tá? Mas eu não estou fazendo caça às bruxas sobre quem errou. E quem ainda não entregou os trabalhos pode continuar entregando, porque, de acordo com o calendário, eu vou deixar que a entrega de todos os trabalhos até o último dia do período letivo, tá? Do trimestre letivo, ok? Então é nessa direção que a gente vai carregar para não sobrecarregar ninguém. Ok, pessoal? Então é nessa direção que eu vou colocar esses links que eu coletei. Eu já vou colocar lá no Classroom para a gente já ter o material dessa semana para vocês já começarem a ler. E, senhores, é isso. Né? Dúvidas, traumas e desilusões, eu estou sempre aberto para a gente poder conversar, tá bom? E a gente segue por aqui. Obrigado, Jonathan. Valeu, Gabriel. Até mais, Luiz. Até mais, João. Se cuida, Jansen. Valeu, Amanda. Até mais, Gabriel. Até mais, Felipe.